Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Motivo de muita alegria estarmos aqui nessa noite. Obrigado, meu pastor. Louvando e adorando ao nome do Senhor. Quero convidar você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo por gentileza, livro de Joel, capítulo de número 2. Nós vamos ler o versículo de número 28. Joel, capítulo de número 2, versículo 28. Enquanto você procura, que eu louvo a Deus mais uma vez por essa oportunidade. Feliz em poder ver, ali meu primo, Breno, meu primo Lucas, família, Assembleia aqui, estamos em casa literalmente. Deus abençoe grandemente. Magno também, nascido e criado comigo, lá no Boa Sorte, o Diácono Maurílio. Magno é uma bênção de Deus, cara. Que bênção, que bênção, que bênção. Que menino abençoado esse menino aí, irmãos. Amém? Todos acharam? Joel capítulo 2, versículo de número 28. Nos diz assim a palavra do Senhor. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. 29 também. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Pode tomar o seu assento, amém? Com certeza eu também não posso esquecer, agradeço a Deus pela vida da minha esposa. Eu quero dormir em paz essa noite. Rafael e Nádia são de casa, amigos, irmãos, presbítero, irmão Alexandre, nosso pastor, os irmãos, enfim. Aqui eu estou em casa, irmãos, amém? Meus irmãos, vamos à palavra do nosso Deus. Nós temos um tema que é avivados pela palavra. Esse texto de Joel é um texto muito citado, juntamente com o texto de Abacuque. Eu vinha conversando com o nosso presbítero Rafael, ele ministrou aqui no texto de Abacuque, é um outro texto também muito citado, quando se fala de avivamento, de despertamento, e não é diferente aqui em Joel capítulo 2. Porém, vamos entender rapidamente aqui qual o conceito, qual o significado de avivamento. Avivamento vem do verbo avivar. O que é avivar? Acredito que o Rafael, professor, e sabe como é, com certeza explicou aqui para vocês, até melhor do que eu, em pormenores, detalhes. Só lembrando, avivar é o mesmo que dar vida novamente. Avivar é o mesmo que ressuscitar, ressurgir, renovar. Há vários significados para avivar. Avivar é isso, é dar vida, é ressuscitar, fazer ressurgir, renovar. Aquilo que está um pouco sem brilho ou opaco, e então recebe vida, recebe brilho novamente, recebe vida novamente. Quando nós lemos aqui Joel capítulo 2, versículo 28, se nós formos ler numa versão um pouco diferente, na versão, por exemplo, King James atualizada, KJA, pode ser que algum dos irmãos aí tenha. Logo no início do versículo está escrito assim, na versão King James atualizada, meu amigo presbítero Rafael. Na versão King James está escrito assim: e há de ser que depois destes eventos. Algumas versões, a NTLH, por exemplo, diz assim: e há de ser que depois destas coisas. A versão Almeida Revista Corrigida, talvez é a sua também, é a minha, diz assim: e há de ser que, vírgula, depois, vírgula, depois do quê? E há de ser que depois destas coisas. Que coisas, diácono irmão Maurílio? E há de ser que depois desses eventos, como é a versão da King James, e há de ser que depois destes eventos. Que eventos, Lucas? De quais eventos? Quais coisas? Do que é que Joel está dizendo? Que eventos são estes?
Depois do que Joel está falando? Nós precisamos voltar um pouco no início do contexto do livro de Joel. O nosso presbítero aqui nos passou um pouco mais de tempo, eu vou devolver para ele no horário correto. Agradeço pelo tempo que ele nos disponibilizou aqui e agradeço ao diácono irmão Maurílio por também nos permitir aqui ter um pouco mais de tempo para ministrar. Obrigado, Deus abençoe a sua vida. Irmãos, do que é que Joel está falando? Depois derramarei o meu espírito. Depois desses eventos, depois destas coisas. Que coisas? Que eventos? Nós precisamos voltar um pouco na história para entender o que é que o texto está dizendo. O espírito seria derramado, o poder seria liberado, haveria avivamento depois de alguns eventos, depois de algumas coisas. Eu pergunto, quais? Quando nós olhamos para o livro de Joel, a gente vai entender do que é que Joel está dizendo, de que coisas Joel está falando. Joel profetizou quase 900 anos antes de Cristo. Lá no ano 835, nos dias aproximadamente do rei Joás, o 9º rei de Judá. Nos dias de Joel, a palavra do Senhor veio até Joel. Se você ler Joel capítulo de número 1, logo no primeiro versículo a Bíblia diz: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Deus trouxe uma palavra, uma mensagem para Joel. E qual foi a mensagem? Naquele tempo, o cenário não era dos melhores. Naquele tempo, o momento não era dos melhores. O rei Joás havia se afastado dos caminhos do Senhor, havia pecado contra o Senhor. O povo havia ido no mesmo caminho. Ele havia seguido os mesmos caminhos que o rei Acabe, reino que liderou o reino do norte, que era casado com Jezabel, que foi um rei idólatra, foi um rei infiel. Agora no reino do sul, diácono irmão Maurílio, Joás, nos dias de Joel, o rei Joás, está liderando e está induzindo e conduzindo o povo de forma errada, e o povo vai pecar, o povo vai se afastar do Senhor. E aí a Bíblia diz que Joel então recebe uma profecia, uma palavra de Deus, para que Deus trouxesse avivamento sobre a nação de Judá, sobre o povo do Senhor. Detalhe, presta atenção: nunca haverá avivamento em tempos de bonança. Nunca haverá avivamento em tempos de fartura. Nunca haverá avivamento em bons tempos, não. Até porque avivamento é ressuscitar, dar vida novamente àquilo que havia perdido a vida. Avivamento nasce no caos, avivamento nasce na dor, avivamento nasce em meio à apostasia, em meio à frieza, em meio ao afastamento de Deus. É aí que Deus levanta alguém ou alguns para trazer avivamento. Não era diferente nos dias de Joel. O cenário e o momento não era dos melhores. O povo necessitava de um avivamento. E se nós formos olhar para o nosso cenário atual no Brasil e no mundo, o cenário no mundo não é dos melhores. Princípios, valores estão sendo trocados, negociados por nada. Nós necessitamos de um avivamento. Nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos receber a vida de Deus novamente. Joel recebe a palavra do Senhor, logo no versículo 1 a Bíblia diz: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Que palavra foi essa? Joel abre a sua boca e diz: ouve vós, anciãos de Judá, moradores da terra de Judá, por acaso aconteceu isso nos dias dos vossos pais, ou somente nos vossos dias? Aí Joel diz: contem para os vossos filhos e os filhos dos filhos e para a próxima geração. Contar o que, Joel? Joel diz: há fome na terra, há escassez, há necessidade. O cenário era de crise. Joel diz, verso 4:
O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto. O que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta. E o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Só a título de informação, na verdade não são 4 tipos de gafanhoto, são fases da vida do gafanhoto. Primeiro o gafanhoto é uma lagarta, depois ele é um semi-gafanhoto, depois ele vira uma locusta, depois ele vira um pulgão, o gafanhoto definitivo. São fases da vida do gafanhoto, que representa momentos de como o inimigo age, fazendo uma comparação, como alguns gostam de usar o termo, cortador, migrador, destruidor, devorador. Aqui no cenário de Joel era literalmente gafanhoto, que havia comido o trigo, a cevada, havia comido as lavouras, mas era a mão do Senhor. Se você ler, por exemplo, Joel capítulo de número 2, o versículo de número 25, você vai ver lá no final dizendo assim, o meu grande exército que enviei contra vós. Que exército era esse? Diz o texto, a locusta, o gafanhoto, o pulgão, a oruga, que são fases do gafanhoto. Deus está dizendo, eu permiti, para ver se vocês se voltavam para mim. Eu permiti para ver se vocês, povo de Judá, voltavam-se para mim. Deus permite o sofrimento e a dor na nossa vida com propósito. É verdade, Deus. E às vezes, tudo está bem. Nós temos a oportunidade de buscar a Deus e muitas vezes não buscamos. Então Deus permite algumas situações para a gente se voltar para Ele. Foi assim nos dias de Joel. A fome está instaurada. Havia escassez. Se você ler, por exemplo, o versículo 7 diz o texto de Joel: fez da minha vide uma assolação, tirou a casca da minha figueira, comparando Judá como uma árvore, e despiu-a toda e lançou por terra, os seus sarmentos se embranqueceram. Olha o que mais que Joel diz, como que estava o cenário naqueles dias. Joel 1:10: o campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído. Sem trigo não tem pão, não tinha alimento. Joel continua dizendo e diz: o mosto se secou, ou dependendo da versão da sua Bíblia, o vinho não tinha alegria. Joel diz: o óleo falta. Não tinha trigo, que simboliza pão. Podemos aplicar e dizer: faltava também homens e mulheres de Deus para trazer pão do céu, alimento, palavra, instrução. Faltava instrução. Eu lhe provo no próprio livro de Joel. Se você ler, por exemplo, Joel capítulo de número 1, lá no versículo 23 a Bíblia diz, Deus trazendo promessas de avivamento, e essa promessa incluía Deus levantar ensinadores, porque não tinham ensinadores naquele tempo. Faltava palavra, faltava trigo, faltava pão. Verso 23 do capítulo 2, olha o que a Bíblia diz: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará o quê? Ensinador de justiça. Não tinha ensinadores. Profetas eram poucos. Havia escassez. Havia falta de alegria. Não tinha mosto, não tinha vinho, que era usado para vários propósitos. Se você ler o verso 12, a vide que produz a uva se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Verso 16: porventura o mantimento não está cortado diante de nossos olhos? Em outras palavras, porventura não falta comida? Faltava água, não tinha água sequer. Deus permitiu até os rios se secarem. Verso 18 do capítulo 1: como geme o gado, animais não tinha, morriam de fome, de sede. Verso 18: as manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelhas são destruídos. Verso 20: também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram. Era caos, Alexandre. Era crise.
Por quê? Porque o povo havia pecado. O povo havia se distanciado de Deus. O povo havia se afastado do Senhor. Joel agora é voz profética para dizer assim, Deus pode mudar esse quadro. Deus pode mudar esse cenário. Vai ser necessário algumas atitudes. É disso que Joel está falando. É desses eventos que Joel está dizendo. Joel está dizendo assim, verso 28, você volta lá comigo. São promessas, ou uma promessa de restauração. O verso 28 em diante diz: e há de ser que depois vou derramar o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos, enfim, sobre todos os servos, naqueles dias derramarei o meu espírito. Verso 30, mostrarei prodígios no céu e na terra. Verso de número 32, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você ler Joel capítulo 3, lá a partir do versículo de número 18, olha o que a Bíblia diz: e há de ser que naquele dia os montes vão destilar mosto, vinho, e dos outeiros manará leite, vai haver fartura. Deus está prometendo restauração, Deus está prometendo avivamento. Deus está dizendo: eu posso fazer, eu sou capaz de fazer, eu tenho poder para fazer, eu posso realizar, eu posso mudar o cenário, eu posso mudar o quadro, mas primeiro vão ter que acontecer alguns eventos. Por isso Joel diz no verso 28, Fael: e há de ser que depois desses eventos eu vou derramar o meu espírito. Quais eventos? E há de ser que depois destas coisas, quais coisas primeiro o povo tinha que fazer para receber poder, para receber fartura, para receber avivamento? O que é que o povo tinha que fazer para receber o avivamento, viver o avivamento? Vamos à Bíblia. Em primeiro lugar, sabe o que o povo tinha que fazer? Joel capítulo 1, versículo 5, olha o que a Bíblia diz. Primeiro conselho para receber o avivamento. Verso 5 do capítulo 1, o texto diz: despertai, ébrios, e chorai, gemei todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Em primeiro lugar, Joel está dizendo assim: Deus está prometendo que pode mudar o quadro, pode mudar essa situação, pode transformar a história, mas Judá, nação de Judá, vocês vão ter que se despertar. Aleluia. O que é despertamento? Despertamento é adquirir consciência, conhecimento, entendimento de Deus. Paulo diz isso também em Efésios, capítulo 5, versículo 14. Paulo diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Joel está dizendo em outras palavras, se vocês adquirirem o conhecimento, o entendimento, a informação, a luz da palavra de Deus, que Joel está profetizando. Voltamos no verso 1, versículo 1, palavra do Senhor que foi dirigida a Joel. A depender da sua Bíblia vai estar escrito assim: palavra do Senhor que foi enviada a Joel. A palavra de Deus era: Joel, fala para o povo, eu posso mudar, eu posso avivar, eu posso transformar, eu posso fazer, mas em primeiro lugar o povo tem que se despertar. Adquirir conhecimento, consciência. Consciência de quê? De que o povo precisava se voltar para Deus. Nunca houve um tempo na terra em que nós precisamos se voltar para Deus. E aproveitemos a oportunidade, o dia é hoje, o tempo é hoje. Isaías 55, 6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, a hora é agora. Hoje é o dia da salvação, hoje é o dia da transformação, hoje é o dia da mudança, hoje é o dia do avivamento, é hoje. O dia de receber vida de Deus, transformação de Deus, avivamento na íntegra, é hoje. Mas para isso, em primeiro lugar, o povo tinha que se despertar. E aí Deus continua falando: Joel, anuncia ao povo, fala ao povo. Fala o que, Senhor? Fala que tem um segundo conselho, para que eles possam viver, experimentar o avivamento.
Qual é o conselho, Senhor? Vamos à Bíblia, Joel capítulo 1, versículo 13. Joel diz: cingi-vos, ou cinge-vos. O que é cingir? Naquele tempo não era comum, não tinha calça. Se usavam túnicas ou vestes ou vestidos, os próprios homens. E aí, quando eles iam fazer certas tarefas, como por exemplo ir à guerra, tinha que se cingir. O que era cingir? O ato de cingir era, eles tinham a túnica ou vestido, um cinto de pano geralmente amarrado na cintura ou de couro, e eles pegavam a ponta do vestido e então enrolavam e dobravam e colocavam entre o cinto. Isto era um sinal de preparação. Eles estariam aptos, eles então estariam preparados. Os homens, quando iam fazer alguma tarefa de peso, alguma coisa que envolvesse mais força bruta, faziam isso. Pegavam suas túnicas e vestidos, pegavam a orla, colocavam a beirada e enfiavam no cinto. Isso era cingir. Por quê? Dava mais segurança. Já viu aí os irmãos que trabalham às vezes, é muito comum hoje em dia, até na Casa do Arroz você já deve ter visto, alguns que trabalham lá no setor de alimento, mantimento, arroz, aqueles fardos pesados, eles usam aquele cinto para proteger agora até a lombar. Era isso, cingir é isso. Cingir significa, Deus estava dizendo assim: Joel, fala para o povo, eu não vou fazer nada, eu não vou derramar avivamento, não vou derramar o meu poder, se primeiro eles não estiverem preparados. Primeiro tem que haver preparo. Primeiro tem que haver uma aptidão, preparação. Pergunta de Deus para nós nessa noite, para mim e para a tua vida: estamos aptos? Estamos preparados? Como que os louvores durante o culto vão batendo? É incrível, se você reparar. Os irmãos louvaram aqui, as irmãs louvaram aqui: meu coração está preparado para te receber. É isso. Deus está dizendo assim: Joel, eu quero o povo não de lábios, eu quero o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Salvo engano, Deuteronômio capítulo 4, versículo 36. Se você ler Jeremias capítulo 29, versículo 11, 12 e 13. Então buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jesus, certa feita, exortando alguns, ele disse: olha, eu não quero que o povo me busca com os lábios, mas de coração. Aleluia. Porque muitas vezes o povo está buscando de lábios, o seu coração está longe. O próprio Jesus disse isso lá no Novo Testamento. É isso que Joel está dizendo assim, ó: Deus quer de vocês que vocês estejam cingidos, preparados, aptos, dispostos a receber a graça, a unção, a presença, o avivamento, o trabalhar, o moldar, o restaurar, o transformar de Deus. E a pergunta fica para nós: será que Deus, olhando para a terra agora, para a Assembleia de Deus, Ministério Madureira, aqui do Cantão, será que Ele, olhando lá de cima, vou conjecturar aqui para você entender, será que Ele pode olhar e ver em mim o que está pregando em primeiro lugar? Será que Ele pode encontrar em mim um coração aberto para recebê-lo? Ele sabe se sim ou não. Você não sabe, mas Ele sabe. Será que Ele pode olhar? Eu não sei, mas você sabe, Ele também sabe. Será que se Ele olhar agora lá de cima e ver como Ele está vendo, na verdade, não apenas vai, mas está olhando, Ele pode encontrar em você, aqui na tribuna, aí embaixo, Ele pode olhar e encontrar em você um coração aberto para receber a graça e a presença dEle? Seu coração está aberto para Deus? Seu coração está disposto a receber de Deus? Seu coração está entregue para receber do Senhor? Olha como é que vai batendo o culto. Ao longo do culto as coisas vão batendo. Palavra introdutória, Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi a Ele com... Se você ler o Salmo 100, é exatamente isso. Deus estava dizendo bem claro para o povo já naquele tempo, ó: é estar com o coração aberto, é estar com o coração disposto. Eu vou ler para você aqui, ó.
É estar com o coração disposto a receber de Deus. Celebrar com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria. Na minha versão diz ainda assim, ó: apresentai-vos a Ele como? Com canto. O que é se apresentar? É ir diante de alguém. É dizer, ó, estou aqui, me faço presente. De que forma? Tenho cânticos para te dar. Você pode dizer isso para Deus nessa noite? Fechar os seus olhos por alguns segundos e dizer para Deus, não para o irmão do lado, você e Deus agora, você e Deus. Deus, o meu coração está aberto. Eu quero receber do Senhor. Eu estou disposto. Eu quero me apresentar ao Senhor agora. Se apresente para Deus. Às vezes a gente entra na igreja, é correria, isso e aquilo, vai cantar, vai louvar, vai pregar, vai fazer tanta coisa, a gente se esquece que em primeiro lugar estamos aqui para dar e não apenas receber. Você até veio buscar algo de Deus, eu também vim, ok, amém, cremos que vamos receber, mas a pergunta, vamos mudar aqui, a pergunta é, ao invés do que você veio buscar, a pergunta é, o que é que você veio entregar? Você veio entregar o quê? Irmão, eu vim entregar diante da dor, diante do caos, diante da porta fechada, diante da pedrada, diante de tanta coisa. Eu vim entregar, Rafael, eu vim entregar adoração. Eu vim entregar louvor. Eu vim entregar graças ao nome do meu Deus. Eu vim entregar gratidão a Ele, porque apesar de toda a situação, a bondade dEle tem se manifestado na minha vida. Apesar de toda a situação, a misericórdia dEle tem se manifestado na tua vida. Apesar de todo o problema que eu tenho passado e enfrentado nos últimos dias, semanas, meses e anos, a bondade do Senhor tem se manifestado na minha vida. Você já deu uma palavra de gratidão a Ele? Já deu uma palavra de louvor a Ele, de exaltação a Ele? Se não, faça isso. Era isso que Deus estava dizendo, Joel, fala para o povo tem que estar apto, preparado, cingido. Aí Joel continua, terceiro conselho, sem isso não há avivamento. Joel, avisa o povo, o que, Senhor? Verso 1:13, cingivos e lamentai-vos. Algumas versões diz, humilhai-vos. Como que eles iam fazer isso? Sabe como que era a lamentação naquele tempo? Diz o texto, eu vou ler para você. Cingivos e lamentai-vos, sacerdotes. Primeiramente sacerdote, começa pela liderança. Começa aqui, de cima. Sacerdote, gemei. Ou algumas versões dizem, se quebrantem. Ministros do altar, entrai e passai vestidos de pano de saco. Durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa de vosso Deus. O sacerdote tirava suas vestes reais, colocava panos de saco, que era sinal de humilhação, representando algo não apenas de valor, mas algo simples, mas também tinha um outro propósito. Representava o que de fato o sacerdote era. O quê? Pó, barro, cinza, nada. Quando o sacerdote tirava as vestes reais, ele estava dizendo para Deus, Deus, agora eu não estou representando mais, agora eu estou sendo eu. Aleluia. Agora eu estou sendo de verdade. Esse aqui é o sacerdote. Vestes de pano de saco aqui representa o seguinte, é chegar diante da presença do Senhor e esquecer a nossa função, o nosso cargo, quem somos, os talentos que temos, a posição que exercemos, a condição financeira. Não. Deus está dizendo, não. Eu quero você limpo, eu quero você despido dos seus cargos, funções, tarefas. Eu quero você limpo, livre, dizendo, Deus, eu sou na tua presença pó, barro e cinza. Eu estou aqui, humilhado. Quando nós vamos para a Bíblia diz que sem humilhação não há avivamento. Segundo Crônicas 7,14, e se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, Pedro diz lá, humilhai-vos, 1 Pedro capítulo 5, salvo engano, verso
6 a 8. 6, 7, 8. Humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. Quem quer viver um tempo de avivamento, de renovação, de mudança de vida, tem que se humilhar. Aleluia. Tem que se humilhar, tem que se humilhar. Tem que entender o que é humilhação, mas é humilhação na presença de Deus. É se humilhar para Deus, é descer, é se despir, é tirar as vestes reais muitas vezes, é tirar muitas vezes as capas que nós criamos muitas vezes como defesa, como escudo. Lembra do Salmo 73? Asaf até então estava usando uma capa maravilhosa, músico, maestro, líder de louvor naquele tempo. Aí Deus fala: Asaf, trocando miúdos aqui para você entender, Asaf, entra um pouquinho aqui na minha casa, eu vou ter um particular com você. Quando Asaf entra, Asaf diz: Senhor, quanto a mim, eu vou falar a verdade, quanto a mim os meus pés quase se afastaram, eu estava fraco, eu estava frio, eu estava longe da tua presença, mas agora eu entrei na tua casa, Senhor, e eu estou me despindo, eu estou aqui mostrando que eu sou dependente da tua graça, eu quero transformação, eu quero mudança. Eu disse: agora sim, Asaf, agora você desceu. Se você desceu, a minha graça agora vai te alcançar. Deus continua dizendo: Joel, eu quero o povo humilhar, eu quero o povo se humilhando na minha presença, porque o povo estava adorando outros deuses. O povo estava adorando deuses que não eram deuses. Deus diz: Joel, enquanto isso estiver ocorrendo, eu não posso enviar avivamento, mas se o povo se humilhar e buscar só a minha face. É interessante como que Deus usa os detalhes para falar conosco. Deus fala com cada um de uma forma. Naquele tempo, a nível de Antigo Testamento, a língua usada era o hebraico. Alguns poucos textos em aramaico, porém a maioria, 90% do Antigo Testamento é hebraico, diferente do Novo Testamento, que é a língua original grega, em que foi escrito os pergaminhos. Deus usou o profeta Joel. Por quê? O nome Joel significa: o Senhor é Deus. Quando Joel apontava, por exemplo, assim numa esquina para começar a profetizar, alguém olhava e dizia assim: na nossa cultura a gente não entende ver assim, mas na cultura deles o nome tem um significado muito mais rico e profundo. Quando Joel apontava para começar a profetizar, alguém dizia assim: ah lá, ó, o Senhor é Deus. Ah lá, o Senhor é Deus. Lá vem uma palavra. Ah lá, o Senhor é Deus, porque Joel significa o Senhor é Deus. Quando Joel ia abrir a boca para profetizar, alguém dizia: o Senhor é Deus. Deus estava dizendo assim, ó: vocês estão se esquecendo que Deus sou eu, não as outras divindades que vocês cultuam. Aleluia. Joel continua a profetizar e a ouvir de Deus: Deus, o que é que o povo necessita e precisa fazer? Deus diz: fala para eles se derramarem, se quebrantarem. Joel capítulo 1, ainda no verso 13. Olha o que diz o final: porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa de vosso Deus. Não tinha libação. O que é libação? Está voltado para quebrantamento. É derramar. Libar significa derramar. A Bíblia nos ensina que Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 7 em diante, diz assim: Timóteo, eu já estou sendo oferecido como libação. Paulo, terminando a sua carreira, Paulo diz assim, ó: eu estou sendo usado como o vinho ou o azeite que se derrama. Naquele tempo a oferta de libação era isso, era derramar o vinho ou o azeite, que tinha muita valia. O azeite era usado muitas vezes para acender lâmpadas, o azeite era usado para curar, o vinho era caro, também era usado para curar, o vinho era usado em muitas festas, simbolizava alegria. Só que eles pegavam o melhor que eles tinham e derramavam no altar como sinal de gratidão, oferta de libação. Paulo diz no Novo Testamento: eu estou sendo como libação, eu estou sendo derramado, eu estou aqui, Timóteo, me quebrantando. Deus está usando Joel para dizer assim: Joel, fala para o povo que eles têm que se quebrantar. Se quebrantar vem do verbo quebrar. A Bíblia diz que nós somos comparados a vasos. E vaso de Deus, que é vaso de Deus,
precisa ser quebrado. Só que não é necessário você esperar o oleiro te quebrar. Se quebre primeiro. Se você ler Jeremias capítulo 18, a Bíblia diz: e o vaso que o oleiro fazia se quebrou. O texto não diz: o oleiro meteu a mão no vaso e quebrou o vaso. Não. A Bíblia diz: e o vaso que o oleiro fazia se quebrou. Sabe o que isso quer dizer? Não é necessário esperar o oleiro dos oleiros permitir algo para a gente se quebrar, não. Vaso que é vaso, que entende a voz e a palavra do Senhor, entende: eu preciso me quebrar, eu preciso me quebrantar, eu preciso me derramar, eu preciso ser quebrado. Deus muitas vezes tratou assim com Israel. Fala para Jeremias: Jeremias, não posso eu fazer de Israel como esse vaso? Quebrar, moldar, lapidar e fazer um vaso novo. Avivamento é isso, é pegar aquilo que está velho, passado, que já não serve mais, que ninguém dá nada, desprezado. Deus transforma, Deus muda, faz algo novo. Avivamento é isso, é dar vida novamente, é mudar, é transformar, mas é transformar por completo. Diga ao povo, Joel: o que, Senhor? Eles querem avivamento, precisam de avivamento? Sim, Senhor. Então diz para eles, Joel 1,14: santificai. Não existe avivamento sem santificação. Santificar significa separar. Nós só conseguimos se separar para Deus se estivermos dispostos a renunciar. Sem renúncia não tem avivamento. O primeiro conselho que Jesus deu para quem quer ser cristão, para quem quer ser crente, para quem quer ser discípulo, o primeiro conselho foi: quer vir após mim, quer ser meu discípulo? Mateus 16:24. Quer vir após mim? Quero. Negue-se a si mesmo. Tem Bíblia que está escrito: renuncie-se a si mesmo. Aleluia. É Jesus, é forte, aleluia. Eu não vou pregar para você de chave e de bandeja, não. Não vou mesmo. Eu venho da escola do pastor Rafael. Nós gostamos de Bíblia. Quem gosta de bandeja é garçom. Quem gosta de chave é chaveiro. Nós pregamos Bíblia. É a palavra que muda, até porque o tema é esse: avivados pela palavra. Joel está sendo usado para mandar, para enviar uma palavra ao povo, dizer: ó, vocês precisam de orientação, de instrução, de palavra. Aí sim, depois destas coisas, vai ter poder. Diga ao povo, Joel: o que, Senhor? Santificação. Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes eu vou me incluir. O nosso problema muitas vezes, ou o problema da igreja muitas vezes é, na atualidade, queremos viver milagres, poder, sinais, coisas poderosas, grandiosas, mas não queremos se separar. Vamos à Bíblia. Josué capítulo 3, verso 5. O povo, antes de atravessar o Jordão, no capítulo 4, Deus chama Josué e diz: Josué, chama o povo. E aí, Senhor, faz o quê? Apregou um jejum. E mais o que, Senhor? Diz para o povo, Josué 3,5: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Eu quero o povo preparado, Josué. Eu quero o povo apto, eu quero o povo disposto de fato a viver milagres. Mas eles têm que estar preparados. Glória a Deus. O povo se santificou. O que é que Deus fez? Abriu o Jordão. Deus honrou a fé do povo. Aleluia. Não existe avivamento sem renúncia. Mas o que, Senhor? Estou aqui ilustrando lá com as minhas palavras para você entender. Josué, ou melhor, Joel, é necessário o povo estar no mesmo propósito, unidos. Se você ler Joel, capítulo de número 1, versículo de número 14: santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai. Tem algumas Bíblias que está escrito: ajuntai-vos. Joel 1,14. Aí Deus repete na boca de Joel: mas o que, Senhor? Joel 2,1: tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Eles tocavam a buzina, tocavam a trombeta para que todo mundo se ajuntasse. Vamos lá. Joel capítulo 2, versículo 15. O texto diz:
Tocai a buzina em Sião, novamente, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Joel capítulo 2, versículo 16, congregai o povo, ajuntai o povo, santificai. Sabe o que isso significa? Sabe o que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim, ó, eu não posso derramar avivamento enquanto não houver, Joel, entre o povo, unidade. Deus atua na união, Deus manifesta a sua graça e seu poder na união. Citamos tanto o Salmo 133, verso 1, 2 e 3. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Diz o texto, ali o Senhor ordena a bênção. Ali onde? Em Sião? Não. Ali onde? Na veste do sacerdote? Não. Ali onde? Ali na união. É na união que Deus se manifesta, é na unidade que Deus se manifesta, é na união que Deus derrama o seu poder, é na unidade. Vamos à Bíblia, Atos capítulo 1, versículo 14 em diante. Quase 120 estavam unidos, orando onde? No cenáculo. Atos 2, Deus derramou poder, por quê? Porque havia unidade. Quando há unidade, Deus se manifesta. Quando há unidade, Deus se faz presente. Quando há unidade, a graça, a presença, a glória de Deus é derramada, é liberada. Deus está dizendo assim, se tem unidade, eu me faço presente. Se tem unidade, eu derramo o meu poder. Tem unidade nessa noite, você tem comunhão nessa noite com o teu irmão, você está em unidade nessa noite, você pode apertar a mão do seu irmão, abraçar o seu irmão, você está no mesmo propósito do seu irmão. Se você está, então a presença de Deus se manifesta. Carassurie Baragashandaraia. Deus atua na unidade. Precisamos estar no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Eu convido você a fechar os seus olhos e adorar a Deus. Já vou passar o microfone, são 21 horas. Estamos nosso tempo cravado. Mas eu convido você com os olhos fechados a adorar. Eu convido você com os olhos fechados a glorificar. Deus está falando conosco nessa noite, nos trazendo orientação à luz da sua palavra. Nós necessitamos de um avivamento. Nós precisamos de um verdadeiro avivamento, genuíno, pleno, santo, à luz da palavra, pela palavra, através da palavra. Ora surema cabandaras. Adora o Senhor, adora o Senhor, adora o Senhor. E há de ser que depois disto derramarei do meu espírito. E há de ser que depois de santificação, renúncia, unidade, vou derramar o meu espírito. É promessa de Deus. Onde houver as mesmas características, a graça dele se fará presente. A presença dele se fará presente. O poder dele se fará presente. É tempo de avivamento. É tempo de avivamento. É tempo de avivamento. Deus não mudou, Ele é o mesmo. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele ainda cura, Ele ainda batiza com o Espírito Santo, Ele ainda renova, Ele ainda dá dons. Ele pode te usar nessa noite para o irmão do lado da esquerda, da direita. Ele pode te batizar com o Espírito Santo. Ele pode realizar uma obra poderosa na tua vida. Você que entrou aqui preocupado, aflito, você que entrou aqui caído, desesperado, Ele está dizendo assim: eu posso mudar esse quadro, eu posso mudar essa situação. Adore o Senhor, adore o Senhor, adore o Senhor. Ele está presente em nosso meio. Adore ao Senhor. É tempo de avivamento, avivados pela palavra. Deus está nos orientando, nos instruindo e nos avivando através da sua palavra.
Quem sabe você entrou aqui ou tem participado das campanhas e há muito tempo você não fala em línguas, você que é batizado com o Espírito Santo. Quem sabe você que tinha recebido de Deus ou recebeu de Deus um dom de profetizar, ou visões, ou sonhos, ou revelações, e você há muito tempo não é usado. Deus está dizendo assim: eu posso renovar, eu posso trabalhar, eu posso operar. Há uma unção de Deus aqui. Há uma unção de Deus aqui. Eu quero perguntar debaixo dessa unção, antes de passar o microfone rapidamente, que o nosso tempo já foi. Permaneça adorando e louvando a Deus. Alguém que nos ouve aqui ou fora daqui, eu não sei. Alguém que está ao alcance deste microfone, seja aqui dentro ou fora daqui. Deus quer avivar a sua vida por completo, mudar, renovar, ressuscitar a sua vida por completo. Mas você precisa dar um primeiro passo, que é confiar no Senhor, e para isso você precisa entregar sua vida a Jesus. Ele pode mudar a sua história, a sua vida como nunca. Ele mudou a minha, Ele mudou a de todos que estão aqui. Ele quer mudar a tua também nessa noite. Hoje é o tempo, hoje é o momento. Não olhe para o que aconteceu, não olhe para o que passou, não olhe para o que pode vir, para o que pode acontecer, não. Ele está dizendo: eu quero mudar, transformar sua vida, sua família, sua casa, seu casamento, sua vida financeira, sua saúde. Eu quero mudar a sua história hoje. Mas você precisa dar o primeiro passo, que é entregar sua vida para Jesus. Ou quem sabe você entregou sua vida para Jesus um dia, e as pedradas da caminhada e as batalhas do dia a dia te tiraram, se afastaram dos caminhos do Senhor. Ele está te chamando, te convocando novamente, dizendo: filho meu, vem, filha minha, vem, eu posso mudar a tua vida. Alguém nessa noite, se há, nos dê um sinal levantando a sua mão. Eu quero orar por você. Se há alguém em nosso meio que deseja, que quer isto, eu quero orar pela tua vida. De forma rápida, objetiva aqui, para não estendermos mais. Eu quero orar e clamar pela tua vida nessa noite. Se há alguém que gostaria de entregar sua vida a Jesus, alguém aqui ou fora daqui, ou alguém que se afastou dos caminhos do Senhor e quer voltar para os caminhos do Senhor, nos dê um sinal levantando a sua mão aí onde você está. Eu quero orar pela tua vida. Há alguém em nosso meio? Faça um terceiro apelo e passa o microfone ao nosso pastor, que era direito. Você que entrou aqui e tem travado batalhas terríveis e enormes, Deus também quer te renovar nessa noite. Amém? Temos um valente e um corajoso ali, meu primo, que quer viver um verdadeiro avivamento. Parabéns, isso é para quem tem coragem. Isso é para quem tem coragem. Isso é para quem é valente. Isso é para homem valente. Parabéns. 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 Mais alguém? Irmão, diante de batalhas nós temos que se revestir. Quem é super crente aí levanta a mão. Quem é todo poderoso aí levanta a mão. Tem alguém? Ninguém? Ninguém vai levantar a mão? Quem é pecador, necessitado da graça, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, que precisa do Senhor, que precisa da unção de Deus? Todos nós, né? Então, a gente às vezes fica com vergonha, irmão. Como se fosse pecado levantar a mão para receber renovo, graça de Deus. Não, irmão, não é pecado não, irmão. Ah, mas o irmão do lado, o irmão da esquerda. Meu irmão, se preocupa com a tua vida, deixa o irmão de lado. O problema é do irmão da esquerda e da direita. Quem está vivendo a situação sou eu. Quem precisa sou eu. Quem necessita sou eu. O irmão do lado, que Deus abençoe ele, se ele está bem. Se ele não está, que ele fique bem também. É assim que funciona, irmão. Aleluia. Aleluia. Senhor eterno Deus e poderoso Pai, Senhor, diante de Ti, ó Pai, diante da palavra, Senhor, qual o Senhor tem ministrado aos nossos corações neste lugar, Senhor, nós declaramos nessa noite, ó Pai, que nós somos, ó Pai, necessitados, Pai, de viver o verdadeiro avivamento. Senhor, nós necessitamos, ó Pai, da Tua presença. Pai, nós necessitamos, ó Pai, da Tua graça. Pai, nós necessitamos, ó Pai, do Teu auxílio e da Tua misericórdia. Espírito de Deus, nós Te pedimos que nessa noite, ó Pai, que o Senhor possa avivar corações, ó Pai. Pai, aquele que se encontra, Pai, até mesmo com fraqueza espiritual, com dificuldades, ó Pai, de buscar a Tua presença, de buscar a Tua graça, Pai, de estar diante de Ti com a verdadeira comunhão, com a verdadeira, ó Pai, adoração. Pai, que venha ser uma noite de renovo,
já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a sua vitória nessa noite.